Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema anual. Para quem estava aqui na semana passada, também para aqueles que estão vindo aí no primeiro domingo do ano, né? Muitos irmãos estavam viajando. Esse ano nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar, o tema anual da igreja vai ser Igreja, uma família que cura. Então, existem muitas passagens na Bíblia que trazem características da igreja, e uma delas, a igreja é tratada como a família de Deus. Então, nós somos a família de Deus. Nós somos membros de um corpo, né, de Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Então, nós somos uma família. E como família, nós temos uma responsabilidade uns com os outros. Nós temos o dever de cuidado uns para com os outros. E nesse mês de janeiro, nós estamos falando sobre o tema perdão. Nós estamos falando sobre a importância do perdão na nossa vida espiritual. Então, semana passada, nosso irmão Moacir começou a introdução desse assunto, falando sobre a questão do perdão como algo inegociável, do perdão como algo importante para a nossa vida espiritual. E hoje, o tema da nossa pregação de hoje é o exemplo radical. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26 ao 46, para que a gente juntos possamos fazer essa leitura e olhar a Escritura, o que Deus tem para nós, para o nosso coração nessa manhã. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. Lucas 23, 26, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Verso 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estava ali, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por tamanho gesto de amor, e que nesse momento juntos nós possamos meditar e aprender mais sobre esse exemplo, Pai, de perdão. Pelo teu nome que nós oramos, amém. Não tem como falar de perdão
impossível falar de perdão quando a gente fala de um perdão radical, quando a gente fala de um perdão pleno, completo, sem voltarmos os olhos, a nossa mente e o nosso coração para o ato de Cristo na cruz. Isso é impossível. Luiz acabou de falar na ceia sobre o momento da crucificação, esse momento aqui que é o ápice da história da salvação da humanidade. Esse momento que foi planejado por Deus. Não aconteceu ao acaso. Mas o que levou Jesus na cruz é o que precisa nos fazer refletir sobre essa questão do perdão. Então hoje nós vamos continuar tratando sobre esse grande e profundo desafio que é sobre o perdão. Então eu quero desafiar você, eu quero fazer você pensar, eu quero que você reflita, junto com o exemplo de Cristo, como isso impacta a igreja de Cristo, como isso impacta os nossos relacionamentos, como o que Cristo fez na cruz exige de nós uma mudança plena e completa na maneira em que nós nos tratamos. Porque se isso não acontecer, a igreja não faz sentido, salvação não faz sentido, o que Cristo fez na cruz não faz sentido. O que aconteceu na cruz precisa refletir nas nossas vidas. Então, enquanto Jesus estava lá pendurado no madeiro, coberto de feridas, e a gente não precisa ler, você se lembra de todo o trajeto que fez, a gente só lê um trecho de todo o caminho que Jesus tomou até ser pendurado naquele madeiro. Jesus foi preso injustamente. Jesus foi moído, ele foi cuspido, ele levou socos, xingamentos, ele foi acorrentado, ele foi arrastado diante de todas as pessoas ali da cidade de Jerusalém. Jesus foi severamente castigado com chicotes, com açoites, né? Então o que a gente viu é apenas o final do que ele estava passando, né? E depois de tudo isso ainda arrastaram, fizeram carregar uma cruz pesada até um alto monte e ali, né, colocaram os pregos nas suas mãos, nos seus pés e colocaram ele de pé naquele madeiro. Por algumas horas ele ficou lá, agonizando em dor. E aí você pode pensar, passar por tudo isso, né, o que estava dentro do coração de Jesus, quais eram os sentimentos que ele estava lidando com aquilo, porque eu imagino qual era o sentimento que eu estaria. Lembre-se que a crucificação não era algo que aconteceu apenas com Jesus, era um método de tortura romano, muitas pessoas foram mortas, crucificadas, e você imagina que muitas dessas pessoas que foram crucificadas, né, diferente de Jesus, durante a crucificação, remoendo o ódio, a raiva, a ira, e Jesus em nenhum momento expressava nenhum desses sentimentos. Nesse momento em que ele estava lá, sendo crucificado, sendo machucado, ele olha para as pessoas que estavam zombando dele, ele olha para as pessoas que estavam tirando sarro dele, e ele diz: Pai, perdoa eles, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Só que a gente precisa constantemente se lembrar, meu irmão, eu e você, nós não estávamos lá presentes, nós não estávamos lá, não foi as nossas mãos que arrancaram as vestes de Cristo, não foram as nossas mãos que martelaram os pregos na cruz, mas nós estávamos lá, representados pelos nossos pecados. Os meus pecados e os seus pecados foram um martelo que pregou aqueles pregos nas mãos de Cristo. Foram os nossos pecados que fizeram isso. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas e dizem: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, Jesus está falando de nós. Jesus está falando de nós. Mas olha a situação como é pior, porque quantas vezes eu e você já fizemos o mal, já fizemos o pecado, e a gente sabia o que estava fazendo. E a gente vai lá e faz de novo. E a gente sabe. E qual é a postura de Jesus para nós? Perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então nós não somos as pessoas que entregaram Jesus, mas Jesus na cruz é o motivo, né? Os nossos pecados é o motivo dele estar lá. Então a gente não pode se esquecer desse sentimento. A gente não pode se esquecer. Tem uma frase que eu gosto muito de um filme que eu assisti, acho que é aquele filme que fala do apóstolo Paulo.
E é verdade, a gente não pode se esquecer como era estar perdido e ser encontrado. A gente não pode esquecer desse sentimento. A gente não pode esquecer qual foi o momento em que nós nos sentimos perdoados por Cristo, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo no batismo, aquela alegria que você sentiu, aquele peso que você tirou das costas, a alegria do perdão dos pecados, você não pode se esquecer desse sentimento. Porque se a gente se esquece do que a gente sentiu, a gente não vai passar esse perdão para as outras pessoas. A gente vai olhar para as outras pessoas e vai achar que elas precisam merecer o perdão. Mas eu e você, a gente merece o perdão de Cristo? Qual foi o momento em que eu e você merecemos o perdão de Cristo? Se não existe, nós não merecemos. E nós ofendemos a Cristo muito pior do que qualquer pessoa já nos ofendeu. E a gente gosta de colocar as pessoas, às vezes, em banho-maria. A gente gosta de fazer isso. Eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes. A gente quer punir as pessoas, né? Você não merece o perdão, vou te deixar ir no banho-maria, e quando eu quiser eu te perdoo, e a gente vai trabalhando com aquela pessoa ali, né? E a gente se esquece do que Cristo fez por nós. Então nós não podemos nos esquecer, porque o convite de Cristo para mim, o convite de Jesus para você, é imitar o amor, é imitar a proporção do perdão que Ele nos ofereceu. É difícil? Com certeza. Não estou dizendo que é fácil, tá? É difícil. Mas é possível, com Ele é possível. Se nós continuarmos a andar com Cristo, é possível realizar isso. Em Mateus capítulo 6, do verso 14 e 15, para que você saiba o perigo disso, Jesus vai nos ensinar que o perdão está diretamente ligado ao perdão que nós recebemos de Deus. Nessa passagem ele diz, porque se você se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão que nós estamos dispostos a dar para as pessoas é a medida em que Deus vai usar para nós. Já parou para pensar nisso? Quer ir para o céu? Quer ter a vida eterna? Então você quer pedir perdão a Jesus pelos seus pecados, quer que Ele te perdoe de tudo que você fez, e independente do que você fez, Ele pode te perdoar. Você tem que estar disposto a dar isso para as outras pessoas. Você tem que estar disposto a perdoar na mesma medida as outras pessoas. Senão a gente está enganando a nós mesmos. Senão estamos vivendo apenas uma falsa religiosidade. Isso não está transformando o nosso coração. Então o perdão é algo sério. O perdão está determinado e corre o risco de perdermos a nossa salvação se a gente não estiver disposto a perdoar. Perdoar não é opcional para os que seguem a Cristo. É um mandamento, é uma demonstração que eu e você entendemos a magnitude do que Ele fez na cruz, do poder, do impacto, né, daquilo que Ele fez na cruz. Um exemplo claro sobre o não merecimento está muito explícito, por exemplo, na história de Barrabás. Você lembra? Assassino, ladrão, né, visto ali pela comunidade como, né, uma pessoa ruim, e aí quando eles têm que escolher entre Jesus e Barrabás, eles escolhem Barrabás. Liberte Barrabás. Deixa Jesus ser crucificado, aquele que não fez nada. Então, nessa simples história, por exemplo, de Barrabás, nós podemos entender o que Cristo fez por nós. Barrabás sou eu. Barrabás é você. Somos nós, naquele lugar. E Cristo, o perfeito, o Deus que se fez carne, aquele que não pecou, aquele que viveu uma vida justa, aquele que fez o bem a todos, aquele que curou, aquele que só fez o bem, morreu por mim, pelos meus pecados. Isso é tão grandioso que qualquer medida de perdão que eu dou para outra pessoa se torna nada. Se torna nada. O que nos impede de oferecer isso para as outras pessoas? É fácil. Já foi falado algumas coisas, outras coisas vão ser faladas nas outras pregações. Na EBD sobre perdão a gente está falando sobre isso também. Mas muitas coisas, a principal delas, o orgulho.
Nossa, como nós somos orgulhosos. Como o orgulho é difícil de lidar. Muitas vezes é o orgulho. O orgulho faz com que relacionamentos se quebrem, igrejas se dividam e o evangelho não seja pregado. Pessoas que poderiam estar ouvindo o evangelho através da nossa vida, do nosso testemunho, não estão por causa do orgulho. Porque a gente decide punir a outra pessoa, reter aquilo que Deus pede para que a gente dê. O orgulho. Só que o problema do orgulho é que vai nos levar direto para longe de Deus, né? Então nós precisamos repensar a nossa vida. E é muito legal quando você vê histórias e você vê que constrangem no sentido de que parece não, é a mesma medida de amor que Cristo ofereceu às pessoas que o mataram. Quero compartilhar uma história com vocês. Uma história que ilustra o poder do perdão. Em 2006, eu não sei se eu vou ler certo o nome da cidade, mas em 2006, numa cidade nos Estados Unidos, chamada Nickel Mines, um homem armado entrou dentro de uma escola e ele tirou a vida e ele matou 5 meninas. E ele não tinha só a intenção de matar as meninas, ele também queria abusar das meninas. E ele matou essas 5 meninas e depois esse homem se matou. E você pode imaginar que essa tragédia abalou, né, a comunidade, abalou aquela cidade, abalou aquelas famílias, mas, no entanto, a resposta das famílias em relação ao que aconteceu foi um grande exemplo de perdão. As famílias não apenas perdoaram o atirador, que fizeram isso com as suas filhas, mas também demonstraram um grande amor à família daquela pessoa. Os familiares que perderam seus entes queridos visitaram a esposa e os filhos daquele atirador, que era casado, tinha filhos. Eles visitavam para consolá-los também. Eles chegaram a usar uma parte dos fundos, das doações que eles receberam, para poder ajudar aquela família também, que estava passando por uma dificuldade muito grande. Então, essa resposta de perdão impactou profundamente todas aquelas pessoas que ouviram a história. E até hoje, quase 20 anos depois, ela continua sendo contada como um exemplo. Então eu não estou dizendo que o perdão não significa minimizar o sofrimento. Perdão não significa aceitar ou no sentido de concordar com o que foi feito. Mas perdão é colocar diante de Deus e deixar que Deus lide com as circunstâncias. E se eu e você acreditamos em Deus, se você acredita no Deus que é justo, que é justiça, que é amor, que é misericórdia, nós precisamos confiar que Ele é capaz de nos consolar diante de qualquer circunstância. Perdão significa entregar a justiça nas mãos de Deus. Em Romanos 12:19, Paulo escreve: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança não pertence a nós. Porque nós, com a nossa mente limitada, que só vê um palmo à frente, nós somos incapazes de fazer um julgamento são e correto. Nós não sabemos. Nós não conhecemos a realidade de todas as pessoas, ou o histórico, ou tudo que aconteceu, nós não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que Cristo, você conhece os seus pecados, você sabe do que Cristo te perdoou. Você sabe. E é essa medida, mais uma vez, que Ele quer que a gente entregue às outras pessoas. O preço de não perdoarmos é muito alto. E eu sei disso. Eu já compartilhei, eu não sou muito de compartilhar histórias pessoais, mas eu gostaria de compartilhar uma com você. Eu compartilhei num grupo de jovens uma certa vez, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal sobre a falta de perdão. Eu cresci dentro de uma igreja de Cristo em Londrina. Cresci com irmãos, pessoas fantásticas. Tive muitos amigos maravilhosos. E um deles, muito especial, que você olha lá as fotos, se um dia você for em Londrina, eu vou te mostrar as fotos de família. Todos os aniversários ele estava lá, Natal, puxava a canção de aniversário, né? No Natal, amigo secreto.
inúmeras memórias, né, com esse grande amigo que eu tive. Só que um dia, como boa família, brigamos, né? Nós não temos conflitos? Nós brigamos. Nós brigamos. E eu me lembro, até hoje, desse dia. E aí o orgulho diz, não, ele errou, então quando ele se resolver, ele vem falar comigo. Quando ele se resolver, ele vem falar comigo. Porque ele está errado na situação, né? E lá se vão 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Até que chega a notícia. Sabe, meu irmão? Morreu. E faleceu. E eu perdi a oportunidade de olhar nos olhos dele. E dizer, olha, não importa o que aconteceu. Né? A nossa fé é maior do que tudo isso. Quantas oportunidades a gente perde por causa do orgulho? Quantas oportunidades? Né? Então a minha esperança, né, é a fé dele em Cristo, que eu sei que ele tinha. E de estar descansando no Senhor e de um dia poder encontrá-lo no céu. Então, o perdão, a falta de perdão custa caro. Custa muito caro. Custa relacionamentos, custa famílias. E pode custar nossa salvação. Então pense sobre isso. E toda vez que você achar, está muito difícil perdoar, o que ele me fez é muito grande, olha de novo para a cruz. Olha mais uma vez para a cruz. Olha para as mãos de Cristo, como Tomé fez. Olha para o lado de Cristo. Olha para as costas dele, machucadas. Foi para perdoar você. Foi para perdoar eu. Então perdoe. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Você está carregando o peso do ressentimento ou da amargura? Lembre-se, à medida em que ele te perdoou. Perdoe o seu pai, se você precisa. Perdoe a sua mãe. Perdoe o seu irmão. Perdoe os seus filhos. Perdoe, porque ele te perdoou primeiro. Lembre-se, né, de Barrabás. Lembre-se do ladrão na cruz. Lembre-se do que ele fez por nós. Gostaria de terminar com essa frase. Não é a perfeição que te torna cristão, é o perdão. Não somos cristãos porque somos perfeitos, não somos. Cristo é perfeito. O que nos faz cristão é o perdão. É o perdão que ele nos deu e é o perdão que nós temos que dar para as pessoas. Pense sobre isso, medite sobre isso. Oremos.